E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Eu sou a Elizabeth Milé, mais uma vez, na aula do 8º ano de língua portuguesa, dando continuidade ao assunto publicidade e propaganda. Voltando ao conteúdo do último desafio, analise o texto. Escreva o slogan no anúncio. Qual é a intencionalidade do slogan? Identifique e escreva as vantagens quantitativas do produto analisado. Vamos lá responder. Vejam, o slogan do produto é terrível contra insetos. Contra insetos. Qual é a intencionalidade do slogan? Perceba que ele repetiu contra os insetos. Contra os insetos. Ele dá a certeza, né, usa-se a certeza em forma de imperativo para não deixar dúvidas que essa marca, esse produto, ele realmente é eficaz para matar o quê? Os insetos. Identifique e escreva vantagens quantitativas do produto analisado. Lembra que eu falei que as características do anúncio publicitário, ele é qualitativo, quantitativo ou ideológico? Pronto, a questão do quantitativo aí você percebe que a publicidade é leve mais e pague menos. Ou seja, provavelmente o ml desse produto ele foi acrescentado, porém o que você vai pagar o valor será menor. Revisão dos principais pontos estudados. Para que se produz o texto publicitário? Revisando. Para anunciar alguma informação e que se torne pública. Lembre-se, publicidade, propaganda, publicitário, né? Ele vem da palavra pública. É um gênero de natureza argumentativa, pois tenta persuadir, ou seja, tem uma estratégia de argumentar a fim de convencer você, leitor, você, consumidor, a adquirir determinado produto ou ainda, se for o caso, a influenciar no teu comportamento. São seus argumentos relacionam-se à vantagem no consumo do produto e ou prestação de serviços, como também podem divulgar ideias para influenciar no comportamento das pessoas. Revisão dos principais pontos estudados. As características, quais as características do texto publicitário? As características principais são linguagem verbal e não verbal, a presença de criatividade e humor, texto persuasivo com objetivo de convencimento, verbos no imperativo ou no presente do indicativo. No presente do indicativo, gente, essa sugestão é que o produto ele está em alta. Presente do indicativo, ele apresenta a vocês que ele está atual, ok? Linguagem simples, dinâmica e acessível. Por que linguagem simples, dinâmica e acessível? Para se aproximar do consumidor, né? Porque o consumidor é o quê? A grande massa, é a população. Então, ele tem que ter um texto curto, um texto objetivo, que tenha uma linguagem que seja acessível para todos. Onde encontro esse gênero? Televisão, rádio, redes sociais, sites diversos, jornais, revistas e outdoor. Olha aí, o outdoor, se você estiver em algum automóvel, carro particular ou ônibus, enfim, estiver em trânsito que você observar um outdoor, perceba que a linguagem não verbal, que são as imagens, ela vai ser muito mais atraente, muito mais usuais do que a linguagem verbal, que é o uso da escrita. Por quê? Porque você tem pouco tempo naquele momento do trânsito, de repente dá um sinal fechado e você está observando um outdoor. O que vai lhe chamar a atenção são as imagens. Se der tempo, você vai ler o que se refere àquele produto ou àquela prestação de serviço, ok? Revisão dos principais pontos estudados. Publicidade e propaganda. Lembra que eu falei que há uma diferença de propaganda e publicidade? O primeiro, trabalhamos em cima de publicidade, ou seja, a intenção, objetivo de fins lucrativos. Tá com raiva do namorado? Morte aqui. E a próxima, do jogador juvenil, é propaganda. Por quê? Porque a intenção aqui é apresentar para vocês a questão da violência ou exploração de crianças e adolescentes. Lembrem-se que a publicidade ela tem a finalidade de anunciar
é um produto, prestação de serviço com fins lucrativos. Já a propaganda não, apenas anuncia tentando influenciar no comportamento das pessoas. Revisão dos principais pontos estudados. A linguagem e seus efeitos. As figuras de linguagem, gente, figuras de linguagem, rima e ritmo, empréstimo linguístico, né, que eu falei, para vocês. Lembra que eu falei a questão do Black Friday, a questão da propaganda de pipoca e guaraná, tem o sou louca. Esse sou não é a nossa língua, mas houve esse empréstimo linguístico para que desse uma certa musicalidade e uma certa dinâmica na questão do jingle, tá certo? E o vício de linguagem e desvio gramatical. É muito comum você observar o desvio gramatical, porque muitas vezes eles tentam aproximar a questão da oralidade. A oralidade para aproximar o anúncio publicitário do consumidor, tá certo? Recursos iconográficos e pontuação. São as imagens do tamanho das pessoas e dos objetos, né? Se está focando bem nas pessoas ou nos objetos, o tamanho da fonte, das palavras, a questão do tamanho da fonte, se ela é letras maiúsculas, letras minúsculas, as cores dessas palavras também, né? Contornos e colorações das figuras. E, por fim, a pontuação, que eu tenho apresentado para vocês. Olha aí. 1001 utilidades, punagem quantitativa, que realça a questão da intensidade, né? Aquela questão de pipoca e guaraná, marcas de oralidade, rima e ritmo. Veja, arrebentar, panela, arrebentar, sal e dar. Perceba que eu não cantei, mas eu já remetei uma questão da musicalidade, né? Aí veja, dá com guaraná, legal. Só eu e você e sem peruá. Aí perceba que essa palavra peruá, ela volta para o guaraná e dá. Aspecto sugestivo, cinema e filme. Ou seja, há já um aspecto contextual de que se você assistir um filme em casa ou for ao cinema, um dos recursos do lanche seria o quê? Pipoca e guaraná. E perceba que essa linguagem sem peruá, programa legal, eu quero ver pipoca pular, quer dizer, esse pipoca pular já está na questão de sentir o cheiro da pipoca, não é? E ele estava tentando, no caso, o Guaraná, que uma coisa vai puxando a outra para o Guaraná, era atrair o público-alvo, que seriam os jovens. Por quê? Porque o Guaraná ele era mais consumido pelas crianças. E aí, quando fez essa questão desse jingle, era convidando mais os jovens também a consumir a questão deste produto, tá certo? Outdoor. Vejam, encontra-se em locais de grande visibilidade. Aspecto sugestivo, elementos extras. Perceba que o outdoor, a linha ele termina aqui, mas aqui tentando chamar a atenção. Há uma predominância aqui da linguagem não verbal da imagem, certo? Mas ele ultrapassou a questão da margem do outdoor, tá certo? Para quê? A intenção é essa, sempre chamar a atenção do consumidor. Predominância da linguagem não verbal, que é a imagem, pouco uso da linguagem verbal, texto escrito. Recomenda-se usar, no máximo, 8 palavras. Então, perceba, se for construir um outdoor, então você vai ter que explorar mais a linguagem não verbal, que são as imagens. Por quê? Porque ele é um tipo de recurso onde você vai encontrar, se você estiver no trânsito, aí você vai ver mais a imagem do que ler a questão da linguagem verbal, tá certo? Então, o recurso da linguagem não verbal, as imagens, elas são mais exploradas em outdoor do que a linguagem verbal, devido a um ambiente que passa normalmente em trânsitos, tá certo? E chegou a hora do desafio, mais uma vez, se for possível, se você puder dar um print, estudante, ou então escrever no caderno, tá aí. Siga as orientações dadas para fazer seu anúncio. As orientações são: invente um produto, crie um produto. E deste produto que você inventar, você vai criar um design para o produto que você inventou, produza um anúncio publicitário, use slogan. Então, veja, onde vai encontrar, onde você vai anunciar, onde você vai informar o seu produto. E, se desejar, acompanhe um jingle. Ou seja, se você quiser, você pode produzir uma música de acordo com o produto que você criou. Lembre-se,
das características e a finalidade do gênero. Então, das características e finalidade dos gêneros, lembre-se do uso do verbo no imperativo, né? O uso das características quantitativas ou qualitativas. Lembre-se a questão do trocadilho, né? O recurso das figuras de linguagem, a questão, assim, as palavras nas entrelinhas, e principalmente seja uma linguagem simples, uma linguagem que pode ter o recurso da oralidade, que seja mais próxima do consumidor, certo, gente? E aí eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.